Olá, meus amados, a graça e a paz, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Tia Kelly, estou aqui para iniciar com vocês mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de juniores, a turminha que vai de 9 a 10 anos. Estamos aí iniciando um novo trimestre, hoje é a lição número 2 da revista que tem por título Conhecendo Mais sobre Deus. Estamos aí trabalhando esse tema que é de suma importância para os nossos juniores, tendo em vista que os dias de hoje o mundo tem colocado muitos conceitos, muitos ensinamentos, e nós precisamos ensinar as nossas crianças a verdade sobre Deus, sobre quem é Deus e sobre as histórias da Bíblia como um todo. Nós vamos falar para as crianças, né? Começamos na semana passada falando sobre a criação, que Deus criou todas as coisas e paramos então quando Deus cria o homem e coloca ele no jardim do Éden. A lição de hoje vamos estar mostrando para as nossas crianças que Adão e Eva moravam no paraíso, tinha total liberdade e comunhão com Deus até o momento em que o pecado entrou no mundo. Até o momento em que eles desobedeceram ao Senhor e então Deus se aborrece. Portanto, essa semana estaremos trabalhando a lição número 2, que tem por título Deus se aborrece. A nossa leitura bíblica está no livro de Gênesis, capítulo 1, do verso 4 ao verso 16. Aqui, professor, é importante você estar meditando durante toda a semana. E a nossa revista ela já deixa aqui a sugestão de leitura diária para você, de segunda a sábado. Então ela tem aqui na segunda-feira, Romanos capítulo 5, onde vai estar falando sobre o pecado entrou no mundo, como que o pecado entrou no mundo. A Bíblia vai nos dizer que o pecado entrou no mundo através de um único homem e também através de um único homem nós fomos resgatados do pecado, né? A saber, Jesus que nos resgatou do pecado. Na terça-feira nós vamos ver então Isaías, né, capítulo 59, onde vai estar falando que o pecado nos separa de Deus. São pontos que nós devemos estar trabalhando com as nossas crianças nessa aula, então é importante você meditar durante toda a semana nessas bases bíblicas. Na quarta-feira nós vamos falar que nós podemos sim vencer o pecado, está lá em Gênesis 4, 7. Na quinta-feira, 1 João 1, 8, fala que não adianta mentir. Na sexta-feira temos Salmo 51, onde nós vamos ver que nós não podemos negar, ok? E sábado, em Tiago 4, fazer sempre o bem, é o título que o autor nos deixa para nós estarmos meditando durante toda a semana, até domingo a gente trazer a nossa leitura, a nossa aula, então bem preparada, ok? Portanto, o objetivo da nossa lição essa semana é ensinar que as escolhas erradas, elas trazem más consequências e destroem a nossa comunhão com Deus. Tudo está nas nossas escolhas. Nós não somos obrigados a nada, mas as nossas escolhas, elas vão interferir na nossa comunhão com o Criador, ok? Então nós devemos tomar cuidado. Promemorizando, nós temos aqui Romanos 3, 23, um versículo bem fácil, mas é importante você, professor, ler com seus alunos na Bíblia. É muito importante que a primeira leitura seja sempre na palavra, para que as suas crianças observem que o versículo está na palavra de Deus. Então você vai ler com eles Romanos capítulo 3, verso 23, onde diz: todos pecaram e afastados estão da presença de Deus. Amém? O nosso autor já deixa uma dinâmica bem fácil, bem simples de fazer, que é você pegar um balão, trazer uma bexiga para a sala de aula, coloca os seus alunos, né? Pode estar em círculo, pode estar sentado, e eles vão passando a bexiga um para o outro. Quando você então parar, né? Você pode colocar para eles irem lendo o versículo, coloca o versículo escrito num quadro, tá? Vai estar lendo, né? Todos pecaram e separados estão da presença de Deus. E a bexiga vai passando de mão em mão. Quando finalizar, com quem estiver a bexiga, deve recitar o versículo sozinho novamente. Então você faça algumas vezes, tá? Até eles memorizarem, ou até aí 3, 4, repetir o versículo sozinho. Com isso você vai estar fazendo a memorização de versículo com eles. Se você não tem uma bexiga, pode pegar uma bola, pode pegar uma caneta, pode pegar qualquer coisa e falar para eles irem passando de mão em mão. Quando vocês todos juntos finalizam
a leitura do quadro, né, ou que seja num cartaz, com quem estiver deve falar sozinho o versículo sem olhar para o quadro, ok? Então é bem simples, bem fácil, mas é uma forma dinâmica de você fazer aí a memorização com os seus alunos. Você então vai explicar o versículo para os seus alunos, dizendo para eles que quando Deus ele criou o homem para ter total comunhão com Deus. Criou o homem para que pudesse, né, ter uma intimidade, uma amizade, uma comunhão plena e genuína com Deus. Porém, quando o pecado entrou no mundo, através de Adão e Eva, a Bíblia nos diz, né, em Romanos que nós lemos, que o pecado nos faz separação entre nós e Deus. Então, quando nós pecamos, nós ficamos separados de Deus, porque Deus não habita em meio ao pecado. E o pecado, ele machuca o nosso coração. O pecado gera morte, o pecado gera dor, o pecado gera tristeza. Então é isso que o versículo está dizendo, que todos pecaram, porque a partir do momento que Adão e Eva pecou, nós, seres humanos, todos já nascemos com a raiz do pecado no coração. E a Bíblia diz então que por esse motivo, todos estavam separados da glória de Deus. Tia Kelly, mas se nós já nascemos em pecado, já estamos separados de Deus, como fazer para ter uma reconciliação? Foi aí que Deus então enviou o seu Filho amado, né? Porque Deus amava o homem e ele então enviou Jesus, tá? O seu Filho perfeito, sem pecado, ele enviou Jesus a este mundo e Jesus, pelo seu amor, derramou o seu sangue por cada um de nós, nos dando então a oportunidade de novamente estarmos ligados a Deus. Então é isso que a Bíblia diz, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas aí a leitura que nós lemos lá na segunda-feira nos fala o quê? Que por um homem o pecado entrou no mundo, a saber, Adão e Eva, mas por um único homem, a saber, Jesus, trouxe de novo a salvação, nos deu a oportunidade de novamente estar reconciliados com o Pai. Então, para o versículo, é material bem simples, eu simplesmente usei aqui, ó, uma cruz, o formato de uma cruz que você já tem aí na sua casa. Aqui tem as gotinhas de sangue, um visual do pecado, tá? Qualquer um que você tem aí que vai falar sobre pecado. Eu aqui é do plano da salvação. Então a gente geralmente tem muitos visuais do plano da salvação. Eu usei o da cor escura, da cor preta, e usei o amarelo para falar sobre o céu. Visual bem simples, você vai explicar o versículo da memória em ação. Amém? Para a hora do Explorando as Escrituras, vamos estar então trabalhando o nosso texto que está referente em Gênesis capítulo 1, onde vai estar falando que o pecado entrou no mundo. Para essa parte, tá? Você pode continuar usando os visuais que nós mostramos semana passada, né? Se você usou esse impresso, você pode continuar usando, né? Que Adão e Eva estavam no paraíso, tinha total liberdade, total acesso, tinha plena comunhão, que Deus visitava eles ali todos os fins de tarde. Olha que maravilha poder falar com Deus face a face, poder, né, ter a presença do Senhor 100% com você. Era isso que Adão e Eva tinham no paraíso. Se você usou esse recurso feito em EVA, ele tem também Adão e Eva, que você pode estar utilizando ele, tá? Então você vai ver aí o que você usou na aula passada e você vai dar continuação na história usando o mesmo visual. E aqui você então vai trazer aí o explorando, né? Vai falar toda a parte aí de quando eles pecaram. Você vai dizer então que Adão e Eva tinham tudo a seu dispor. Deus tinha criado tudo e deixado preparado para o homem. O homem tinha tudo o que ele precisava. Ele tinha o alimento, ele tinha ali os animais para ele cuidar, ele tinha tudo que era necessário. E além de tudo isso, ele tinha a presença de Deus, a total comunhão com Deus. Porém, Deus tinha dado uma única ordem, tá? Deus tinha falado para eles que eles poderiam comer de tudo, menos da árvore que estava no jardim, tá? A árvore do conhecimento entre o bem e o mal. Era a única regra que eles tinham. Porém, a Bíblia nos diz que certo dia, né, Eva estava andando por ali pelo jardim, né, não diz onde, e aí a serpente, a saber, o diabo, tá, aproximou-se de Eva, ó, e então lançou aí, ó, a dúvida no coração de Eva. Então aqui eu preparei essa semana, hein, na verdade a minha filha preparou para mim
esta serpente, ó, olha que legal, gente, eu achei muito interessante. Ela é feita toda com papel, tá? Ó, fica bem molinho. Nós utilizamos aqui papel cartão, tá? Ela cortou as tirinhas finas, fez tipo uma argolinha e foi passando, ó. E aí depois ela colou, aqui tem o formato da cobra, tá? Colocou aqui a linguinha e ela fez umas bolinhas só para dar um detalhe, ok? Depois eu mando foto para vocês que estão lá no nosso grupo do Telegram, para vocês verem todo o detalhe direitinho, tá? Então aqui você vai usar essa cobra, dizendo que, então, a serpente que estava ali no jardim falou com Eva e lançou a dúvida no coração dela, né? Falou para ela, ah, não é bem isso que Deus quis dizer. Ou seja, com isso, a Eva acabou comendo do fruto. Aqui tem 2 pontos importantes que você precisa esclarecer com os seus alunos. O primeiro ponto, tia Kelly, quer dizer que toda cobra é o diabo e a cobra é o diabo? Não. Você vai explicar para os seus alunos que o diabo, ele se manifesta de várias formas de como ele queira. Então, para Eva, ele se manifestou através de uma serpente, em formato de serpente, tá? Mas o diabo pode se manifestar de várias formas. Outro ponto importante é esclarecer que muitos dizem que o fruto que Eva comeu é uma maçã. A Bíblia não nos diz que era uma maçã. Então nós não podemos afirmar para as nossas crianças que foi uma maçã que Eva comeu, tá? Porque a Bíblia não diz, só diz que era o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não sabemos qual era esse fruto ou o formato que ele tinha, tá bom? Então você vai dizer que o pecado então entrou no mundo. Aí Eva comeu o fruto e deu também ao seu marido. Olha, eles desobedeceram. Olha que terrível. Eles pecaram, tá? Então você vem com o visor do pecado. Eles pecaram. O que é pecado? É sempre bom você reforçar com seus alunos sobre o que é pecado. Pergunta a eles o que é pecado. Então o pecado, na verdade, é tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que gera distanciamento entre nós e Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em meio ao pecado. O pecado pode ser a mentira, o pecado pode ser a desobediência. Adão e Eva desobedeceram e depois eles ainda mentiram, né? Eles se esconderam. O esconder é uma consequência do pecado. Quando nós pecamos, o nosso desejo é o quê? Se esconder, né? Não contar para ninguém. Só que Deus vê todas as coisas. Então, o pecado ele gera morte, ele machuca. Então, quando Adão e Eva pecaram, teve então as suas consequências. Porque todas as vezes que nós pecamos, nós sofremos consequências graves, tá? Então, qual foi a consequência que Adão e Eva teve? A Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso, porque Deus se aborreceu muito. Deus ficou muito triste com a desobediência deles. E eles então foram obrigados a sair do jardim do Éden. Tá? Então foi uma consequência, eles foram expulsos. Tudo por causa do pecado. O pecado havia contaminado o coração de Adão e Eva, né? Havia machucado, havia causado uma mancha. Agora então, eles tinham seu coração ferido e machucado, tá? Então você vai falar então do pecado. O que é o pecado? Tudo aquilo que nós falamos, que nós pensamos, que nós fazemos, que não agrada a Deus. E o pecado gera uma morte em nós, gera machucado, gera feridas, gera tristeza, gera dor. Tudo isso é consequência do pecado. Então aqui eu tenho alguns visuais para falar sobre o pecado, né? Eu tenho esse coração machucado que eu uso também. Você pode usar o que você tiver aí, tá? Isso aqui ó, é no plano da salvação também, tá? Então o visual que eu já tinha, ok? Machucada em nós. Então são visuais que falam do pecado. Você traz aí o que você tiver nas suas mãos, que você tiver mais fácil aí. Eu tenho esse coração aqui também, ó, que eu fiz há muito tempo. Eu simplesmente cortei um coração e aqui os olhos e a boca eu coloquei ele de velcro. Porque quando eu vou falar do pecado, eu falo que, né, que eles pecaram e o pecado gera tristeza. Então aqui, ó, eu tiro o olho, eu ponho ele pra cima e eu tiro a boca e giro ela pra baixo. Olha aqui, ó, coração triste, né? O pecado gera tristeza em nós, coração triste. Porém, né, aí depois que você vai ministrar, você vai falar para eles que eles foram expulsos do jardim. Por esse motivo, Deus precisou enviar quem? Jesus, tá?
Porque quando eles pecaram, todos ficaram separados de Deus, né? Toda a humanidade agora passou a ser separada. Mas aí Deus, então, foi quem enviou o seu único filho para nos resgatar do pecado. Porque o plano perfeito de Deus era que nós fôssemos aonde? Fôssemos morar com ele lá no céu, passar a eternidade ao lado dele. Então, Deus enviou Jesus para pagar o preço da morte. Porque o salário do pecado é a morte. Então você traz o visual, o plano da salvação, a cor vermelha. Aqui, ó, tem esse aqui que é bem simples, só com o coração, a gota de sangue, tá? Inclusive eu ganhei de uma amiga esse aqui. E aqui tem o amarelo, que vai falar do céu, né? Que Deus nos criou morar no céu. Então, quando eles pecaram, nós perdemos esse direito. E esse direito só foi conquistado porque Jesus se entregou por nós, nos libertando do pecado. Aí, então, eu mudo, tá vendo? O nosso coração antes era triste, né? Mas quando Jesus deu a vida por nós, que ele morreu e ressuscitou, ele então conquistou o direito de nós sermos salvos. Então, todo aquele que confessa e deixa o seu pecado e crê que Jesus é o Filho de Deus, que ele morreu e ressuscitou, a Bíblia diz que esses serão salvos. Então, aí nós temos novamente a alegria, né, de poder passar a eternidade ao lado de Deus. Aí eu viro ele aqui, tá vendo? Um visual bem simples, que você fala do pecado e fala da reconciliação. Esse aqui também eu fiz ele frente e verso, né? Aqui eu falo do pecado e no verso eu tenho um coração feliz, que a gente fala então sobre Jesus, né? Que nos resgatou do pecado, nós temos então direito à salvação. Amém? Outra coisa interessante para você falar também do pecado é você fazer umas correntes. Olha, eu tenho aqui correntes e quando eu vou falar do pecado, tá? Durante a ministração, eu falo que o pecado, ele aprisiona o homem, ele nos deixa preso. Olha, eu pego uma criança, eu enrolo na criança, eu prendo as mãos, tá? Aqui, ó, eu faço ele de velcro, tá? Pra mim abrir e poder colar aqui, ó. Olha, eu passo ele aqui, tá? Do outro lado também. Então, eu prendo uma criança. Olha, aqui eu abro. Deixa eu tentar prender em mim mesmo, ó. Então eu prendo e eu falo que o pecado é isso, ó, o pecado ele nos aprisiona. Como assim, tia Kelly? Quanto mais nós pecamos, mais presos nós ficamos. Por exemplo, quem mente, uma vez que mentiu, tem que ir contra outra mentira e vamos ficando cada vez mais presos. Mas Jesus tem a chave para nos libertar de todo o pecado. A Bíblia diz que aquele que confessa o seu pecado e deixa, aquele que se arrepende, né? Jesus perdoa os seus pecados. Então, quando Jesus perdoa os nossos pecados, nós somos libertos do pecado. O pecado já não tem direito sobre nós quando nós confessamos e deixamos, tá? Então, nós ficamos livres. Então, Jesus tem o poder de nos libertar de todo o pecado, tá? Então, aqui, esta é a lição que vai falar, então, sobre o pecado entrou no mundo e que Deus se aborrece. São os visuais que eu estarei utilizando, tá? Outra coisa legal também que você pode estar utilizando com eles, para falar no final, depois que você traz a ministração, né? Para encerrar, tem um momento do bate-papo, que eu gosto de tirar as dúvidas com eles, para ver se eles têm alguma dúvida, né? E eu abro a oportunidade, olha, vocês têm alguma dúvida? Vocês entendeu tudo direitinho? Tem alguma pergunta? Aí eu deixo eles perguntarem, tirarem as dúvidas, tá? E aí a gente tem um momento do bate-papo. Esse momento do bate-papo é o momento que geralmente eu faço uma dinâmica com eles. E aqui então, eu vou falar para eles, né? Eu vou perguntar para eles. Vocês conseguiram entender que o inimigo, né, das nossas almas, o diabo, ele pode aparecer, ele pode se manifestar de várias formas, né? Qual que é o intuito do diabo? Qual que é o intuito de Satanás? É nos enganar e nos separar de Deus, causar separação. Desde o princípio, esse é o desejo de Satanás, nos separar da presença de Deus, da comunhão com Deus. Então, eu quero saber de vocês, quais são motivos que podem atrapalhar a nossa comunhão com Deus? Quais são as artimanhas que Satanás pode usar para nos afastar de Deus? E aqui você vai levar papel, pedaços de papel, tá? Tiras de papel. Ó, você pode levar um pedacinho de papel assim, ó, para eles escreverem. E eles vão escrever. Você pode dar aí 2 ou 3 para cada um, depende da quantidade de alunos. Fala para eles escreverem ações que nos afastam da presença de Deus, que podem ser o quê? Armadilhas. Aí aqui, ó, eu levo uma ratoeira e falo para eles o seguinte: o que é isso? É uma ratoeira. Como que nós pegamos uma ratoeira com um rato com uma ratoeira? Aí eles vão dizer: a gente coloca um pedacinho de queijo. O que é isso? O queijo não é o que o rato gosta?
Justamente, é uma armadilha. A gente coloca algo que o rato gosta, para quando ele vir comer, ele vai ser pego. E não tem como escapar. Satanás faz o mesmo jeito conosco. Ele causa armadilha. O que ele usa como ratoeira, né? Para nos enganar. O que ele usa como queijo ali? Ele usa aquilo que nós gostamos. Às vezes é um celular, às vezes é a internet, às vezes uma amizade. Ele vai usar várias formas de nos enganar. E com isso nós acabamos ficando presos em algum ou determinado pecado e isso vai nos separar de Deus. Então devemos tomar cuidado com as armadilhas que Satanás coloca diante de nós, tá? Aí eles vão colocar aqui nomes de armadilhas, né? Alguns motivos. E depois você coloca assim, ok, vocês têm aqui então algumas armadilhas, beleza. Agora eu quero que vocês coloquem para mim algumas frases de ações que nos leva a aproximar de Deus, tá? Porque aqui nós falamos aquilo que nos afasta, armadilha, mas aquilo que nos faz vencer as armadilhas. Coloca pra mim aí, deixa eles escreverem. Por exemplo, eles vão colocar aí, ler a Bíblia, ter momento de comunhão com Deus, ir à igreja, né? Ter oração diária. Então eles vão colocar esses pontos que nos aproximam de Deus. Porque quanto mais próximos de Deus nós estivermos, mais difícil será o inimigo nos enganar, ok? Depois que eles escreveram, você pode colocar para eles escrever 2, né? 2 cilada e 2 coisas que nos fortalece. Você vai dobrar esses papelzinhos, coloque em uma caixa, ok? E aí você vai brincar com eles, vai fazer aqui a brincadeira do alvo, acerte o alvo. Qual é o nosso alvo? Nós como cristão, nosso alvo é o céu, tá? Nós queremos chegar no céu. Aí você vai dizer para ele o seguinte, você vai colocar eles sentados, né? Pode colocar eles em pé num lugar ou sentados mesmo, e eles vão pegar, né, o papelzinho. Você pode colar esse alvo numa parede, tá? Deixa o alvo na parede, o alvo é o céu, explica para eles. E aí eles vão pegar esses mesmos nomes que eles colocaram. Você vai dobrar, colocar dentro de uma caixinha, sacudir, eles vão enfiar a mão e vai pegar um. Quando eles pegar, eles vão ler. Quando eles lerem, eles vão dizer, isso é algo que me aproxima de Deus ou me afasta de Deus, tá? Você vai ler com eles. Se for os pontos negativos, afasta. Se afasta, eles vão dar um passo para trás. Ou seja, eles vão estar em linha reta e o alvo lá na frente. Se ele pegou um que é uma cilada, ele vai dar um passo para trás. Se ele pegou algo que é aproxima de Deus, eles dão um passo para frente. E eles vão fazendo isso até que termine todos os papeizinhos ou até que alguém chegue no alvo, tá? Toda vez que pegar algo bom, ele anda um passo para frente. Pegar algo ruim, um passo para trás. E você tem que dizer para ele o seguinte, que é isso que acontece conosco. Todas as vezes que nós pecamos, que nós caímos em alguma cilada, nós estamos dando um passo para trás, ou seja, ficando mais distantes de Deus. Mas todas as vezes que nós fazemos aquilo que agrada ao Senhor, as coisas que nos aproximam de Deus, nós estamos caminhando na direção certa, que é o céu. O nosso alvo é o céu. Amém? Então, meus amados, essas aí são as ideias que eu trago para vocês fazerem com seus alunos nessa lição. É uma lição que você pode explorar bastante a questão do pecado, ensinar para os seus alunos, né? Eles estão numa fase aí de 9, 10 anos, 11 anos. É muitas coisas que tem na internet, na televisão, Netflix, que muitas das vezes vai afastando eles aos pouquinhos. Você pode dizer que o pecado, ele não chega de uma vez e contamina o nosso coração. São pequenas manchinhas. É uma ação hoje, outra ação, a gente pensa, não tem nada a ver. Não, isso não dá nada não. E isso vai contaminando. E quando nós percebemos, nós já estamos totalmente afastados de Deus. Totalmente nas garras de Satanás. O Senhor não quer isso. Não é isso que o Senhor quer. O Senhor diz na sua palavra, né, que nós temos poder para rejeitar o pecado, né? Ele diz lá que nós podemos vencer o pecado. Lá na sua leitura da semana você vai ver que Deus falou para Caim, olha, o pecado está batendo na sua porta. Cabe a você recusá-lo. Cabe a nós recusar o pecado. O pecado todos os dias vai bater na nossa porta. Dos nossos alunos, na sua porta, professor. Cabe a nós dizer não. Eu não aceito o pecado. Eu quero estar em comunhão com o meu Senhor. Amém?
Meus amados, essas são as ideias para hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou das dicas, venha fazer parte do nosso grupo no Telegram. Eu mando lá para vocês todos os arquivos, aquilo que tem molde disponível no meu canal, eu mando o link, mando os moldes lá para vocês também, tá bom? Lá no Telegram. Vou deixar no link aqui da descrição o grupo para você participar. Vem fazer parte aí dessa turma abençoada. E se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreva também e você recebe aí as outras informações aqui do canal e também as outras pré-aulas, tá bom? Um beijo da Tia Kelly. Nos vemos na nossa próxima semana. Fui, tchau, tchau.